Um novo tipo de semicondutor baseado em hidrogênio pode mudar completamente como a inteligência artificial funciona. Não é só evolução, é uma ruptura. O mundo acredita que a inteligência artificial está evoluindo rápido, mas isso não é verdade. Ela está travada, preso em uma arquitetura criada décadas atrás, onde pensar e lembrar são coisas separadas. Cada decisão que uma IA toma precisa viajar, ir até a memória, voltar para o processador e repetir isso bilhões de vezes por segundo. E isso tem um nome: o gargalo de von Neumann. E ele está sufocando o futuro. O gargalo de von Neumann é uma limitação no sistema de computadores atuais que seguem a arquitetura de von Neumann. É uma teoria que diz que a taxa de transferência do sistema, dada pela demora em que o processador recebe as informações da memória RAM, fazendo com que a performance geral da máquina seja reduzida. O conceito foi criado pelo matemático John von Neumann e afeta os computadores que seguem a arquitetura desenvolvida por ele. Ao longo de décadas, diversas tentativas de resolver o problema foram propostas, mas ainda há um consenso a respeito da solução definitiva. John von Neumann foi um matemático e cientista nascido em Budapeste em 1903. Desde criança, John já era observado por sua inteligência avançada e se tornou um dos cientistas mais importantes do século XX. Neumann auxiliou o desenvolvimento do Projeto Manhattan para fabricar a bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial em Los Alamos. Ainda em 1945, revolucionou o mundo da informática ao ajudar a projetar o ENIAC, o primeiro computador fabricado para uso militar. Durante o mesmo ano, o matemático publicou um artigo chamado Electronic Discrete Variable Automatic Computer (EDVAC). Lá ele descreveu que os computadores seriam organizados com 3 bases: uma unidade central de processamento, CPU, a memória do sistema e um conjunto de dispositivos de entrada e saída. Dessa forma, surge a arquitetura von Neumann e a capacidade dos computadores de armazenar dados e terem a autonomia de serem reprogramáveis, levando aos PCs que usamos atualmente. Assim, von Neumann é responsável pela arquitetura das máquinas que usamos, transformando o que antes eram apenas grandes máquinas de calcular em aparelhos complexos para o armazenamento de dados. Esse funcionamento precisa acontecer de maneira equilibrada e harmônica, com todos os componentes trabalhando para enviar e receber informações para a CPU, no intuito dessa peça processar todas as informações que vão aparecer na tela. No entanto, o processador de dados encontra alguns obstáculos. Para que os dados sejam devidamente processados, eles precisam primeiro passar pela memória RAM, pois serem decodificados na CPU, para só então serem executados pelos núcleos e inscritos de volta na RAM. Esse é um caminho que envolve primordialmente a unidade central de processamento e suas estruturas, unidade lógica e aritmética, unidade de controle e registradores, e a memória do sistema. O problema é que todo o processo produtivo acaba sendo regulado pelo componente mais lento. O grande dilema do gargalo de von Neumann é que, por mais que um computador seja muito rápido em realizar seus cálculos, ele precisa aguardar a informação chegar da memória RAM, que trabalha com uma taxa de transferência mais baixa. Isso cria literalmente um gargalo na via que leva os dados até o processador, gerando um congestionamento de informações. Mesmo o processador mais rápido do mundo, combinado com as memórias mais velozes da atualidade, vão gerar o gargalo de von Neumann em um sistema. Isso acontece porque até a RAM enviar todos os dados corretos de forma sequencial para o processador calcular pelo barramento, a CPU fica ociosa, esperando essas informações
informações chegarem. Até hoje, a comunidade científica não chegou a um denominador comum sobre como resolver o problema da arquitetura desenvolvida por John von Neumann. Muitas ideias de cunho conceituais foram desenvolvidas, principalmente ao mudar a arquitetura de sistemas para versões diferentes. No entanto, nenhuma delas parece ter obtido sucesso em uma escala que tornasse a nova arquitetura acessível e possível de integrar o mercado de computadores mundiais. Quanto mais inteligente a IA tenta ser, mais energia ela consome, mais calor ela gera e mais lenta ela se torna. Estamos tentando criar cérebros com máquinas que não foram feitas para pensar. E talvez o erro tenha sido esse desde o começo. O cérebro humano não funciona assim. Ele não separa a memória do processamento. Ele faz os dois no mesmo lugar. Cada conexão entre neurônios é uma memória, ao mesmo tempo uma decisão. Sinapses não armazenam dados, elas aprendem, se fortalecem, se enfraquecem, se adaptam, sem precisar consultar nada. Agora, imagine isso. E se um chip conseguisse fazer o mesmo sem CPU, sem RAM, sem ida e volta? Engenheiros coreanos conseguiram implementar o primeiro semicondutor de inteligência artificial do mundo, baseado em 2 terminais que funciona de modo inusitado. Seus elementos ativos são átomos de hidrogênio. O componente controla com precisão os átomos de hidrogênio por meio de sinais elétricos e usa controle para apresentar características de autoaprendizado e memorização. Deste modo, o conceito da computação na memória é feito por meio de um semicondutor neuromórfico, um tipo emergente de tecnologia que imita o cérebro humano, eliminando os problemas de degradação da velocidade e alto consumo de energia que marcam a necessidade de que os dados viajem constantemente entre o processador e a memória, como nos computadores atuais. Não é só mais um avanço, porque pela primeira vez o aprendizado não está no software, está no hardware. Isso significa que a IA não precisa mais rodar em um computador, ela se torna o computador, sem depender de servidores, sem depender de nuvens, sem depender de nada, aprendendo em tempo real, direto na matéria. E isso tem um nome: IA física. Ainda é cedo, mas toda a revolução começa assim, silenciosa, quase invisível, até que, de repente, está em todo o lugar. Se esse tipo de tecnologia escalar, não será só a IA que muda, serão os limites do que uma máquina pode ser. Porque no momento em que o hardware aprende, a pergunta deixa de ser o que podemos programar e passa a ser o que isso vai aprender sozinho. E quando isso acontecer, pode ser que a gente perceba tarde demais e não estamos mais construindo ferramentas, estamos criando algo novo.